Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar todos vocês que não são inscritos no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. Ouça essa palavra do começo ao fim, certamente Deus vai falar com você. Deixa aí no comentários o seu nome, o pedido de oração. Eu quero estar orando, intercedendo aí por você e por toda a tua casa. A palavra de Deus para mim e para você, ela está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, onde a Bíblia vai nos dizer: o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos estar meditando nessa palavra, aonde o apóstolo Paulo está dizendo, meus amados, que Deus nos tornou capazes de ser o ministro de um novo testamento. É bem interessante a gente meditarmos que é Deus que nos torna capaz. É Deus que me capacita e é Deus que capacita você. Nós precisamos ser capacitados pelo Senhor. Não há capacidade em nós mesmos. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor dele para nós atuarmos nesse novo testamento, nessa nova aliança. Quando ele vai se referir não da letra, ele está se referindo à lei, aos 10 mandamentos aonde Deus deu ali no Sinai. Mas ele está dizendo que a letra mata, porque a lei ela é santa, pura e perfeita, mas o homem imperfeito é apontado diante da lei, a lei traz a condenação e o homem ali é penalizado, o homem é executado. A Bíblia diz, Romanos 3,12, não há um justo sequer, todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus. A lei veio para mostrar a vontade de Deus e para revelar que nós somos pecadores e precisamos da graça dele. Mas quando a Bíblia vai dizer que ele nos tornou ministro de uma nova aliança, a aliança do Espírito, agora o Espírito de Deus passa a habitar em mim, passa a habitar em você, quando nós cremos em Jesus Cristo e recebemos o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. E agora nós somos vivificados pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus. Nosso espírito ele é recriado. Quando a Bíblia nos diz, meus amados, ali em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na nossa vida, está se referindo ao novo nascimento. Agora o meu espírito e o seu espírito é regenerado. E nós agora estamos debaixo da graça. E debaixo da graça é o Espírito Santo que vivifica a minha vida e é o Espírito Santo que vivifica a tua vida. Se nós formos um pouco abaixo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, ali a partir do versículo 13, ele vai dizer, nós não somos como Moisés que colocava o véu sobre a face para que o israelita não contemplasse o resplendor que desvanecia. Moisés ali, no momento que ele foi no Monte Sinai, no momento que ele ia falar com Deus, no momento que ele descia, tinha que colocar um véu. Porque Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por causa da glória de Deus que desvanecia, que ia desaparecendo ali, Moisés tinha que colocar ali o véu, para que não ficasse exposto ali os pecados diante do Senhor. Mas em Cristo Jesus nós somos redimidos. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você recebe Jesus, meus amados, aí cai por terra todos os seus pecados. Você é justificado e você recebe o Espírito Santo de Deus. Continuando no versículo 14, vai dizer, na verdade, a mente deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que é removido. Quando ele está se referindo ali, ele está se referindo aos judeus. Quando o apóstolo Paulo vai falar dos judeus ali em Romanos, no capítulo 10, do 1 ao 3, ele vai dizer que o povo judeu é um povo que tem zelo por Deus. Eles procuraram estabelecer
a sua própria justiça e por isso eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. Por quê? Porque eles firmaram em suas próprias obras. E o apóstolo Paulo está dizendo que até aqueles dias, e nós podemos dizer que até os dias de hoje, meus amados, a mente deles foram fechadas. 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é que Cristo liberta, Cristo perdoa, Cristo, ele é a nossa justiça. E o diabo não quer que as pessoas entendam isso. O diabo estava trabalhando ali para cegar os judeus, para que eles não compreendessem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E no momento que eles liam ali era colocado um véu. Ele fez a mesma analogia se referindo ali ao véu de Moisés, porque eles não podiam ver a glória de Deus, porque eles estavam firmados em suas próprias obras, e em suas próprias obras todos são separados do Senhor. Não há um justo sequer. Ele está dizendo, não foi retirado porque somente em Cristo é removido. Somente Jesus Cristo pode tirar o véu. Somente Jesus Cristo pode tirar a cegueira. Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo, o véu é tirado, o véu é removido. E aí nós temos acesso à glória de Deus. Você só pode ter acesso à glória de Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, o véu é removido. Quando ele está se referindo ao véu aqui, é tudo aquilo que nos impede de acessar a glória de Deus, baseado em nossas próprias obras. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus. Todo homem em si mesmo está distante do Senhor. Mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados e somos aproximados. Em Hebreus 4:16 vai dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aí nós podemos chegar com confiança diante de Deus. Por quê? Porque o véu foi retirado. Os nossos pecados que faziam separação caiu por terra. Nós nos tornamos livres de toda condenação. Como eu já li aqui, Romanos 8:1. Você precisa entender que agora o véu foi removido. Você foi perdoado, as coisas velhas ficaram para trás e agora você tem uma nova vida. Deus não está mais apontando o seu pecado, porque Ele justificou você em Cristo. Agora Ele quer que você caminhe olhando para Jesus, entendendo que pela fé no nome de Jesus você está limpo, agora você está livre, agora você pode abandonar o pecado. Porque o véu foi retirado, a cegueira do inimigo foi retirada e agora nós recebemos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Repare que no finalzinho aqui de 2 Coríntios 3:14 vai dizer que somente em Cristo o véu pode ser removido. Somente em Cristo aqui o véu pode ser separado. Esse véu também ali no Santo dos Santos era colocado e no momento que o sumo sacerdote ia adentrar uma vez por ano ali, ele tinha que passar por esse véu para poder adentrar ali nos santos dos santos. E no momento que Jesus Cristo bradou, está consumado, esse véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que Deus em Cristo Jesus estava abrindo o caminho para que eu e você pudéssemos acessar a presença dele. Agora nós podemos acessar a presença de Deus. Em 2 Coríntios 3:15 está dizendo: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Cobre os corações dele, por quê? Porque eles firmam nas obras da lei, em suas próprias obras, e não nas obras de Cristo. Mas no versículo 16 ele vai dizer, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando se converte, a conversão é quando você está indo por um caminho e você volta, você retorna. Você estava seguindo o seu próprio percurso, aí você retorna e Deus passa a conduzir você. E você pega esse retorno quando você aceita o seu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Aí você se converte ao caminho verdadeiro. Você se achega até Deus. Jesus vai dizer ali em João 14:6 que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E quando você converte e vem a Cristo, aí você tem acesso ao Pai. O véu é retirado, as suas obras caem por terra e você se torna livre pela justiça de Cristo. Você se torna justificado.
como está ali em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Você crê em Jesus Cristo e passa a viver por isso, o véu é retirado e aí você pode ter um relacionamento com Deus. Agora você pode ter comunhão com Deus. Ali em 2 Coríntios 5,21 vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito a justiça de Deus. Em Cristo Jesus você é feito a justiça de Deus. Você é perdoado, você é justificado, o véu é tirado, você é lavado no sangue dele. E aí, pela fé no nome dele, você pode ter acesso e ter comunhão com Deus. Tire o véu, venha até Cristo. Deixe Jesus conduzir a tua vida e você vai viver debaixo da graça. Em Cristo Jesus, mais uma vez eu vou dizer para vocês aqui, Romanos 8,1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo Jesus nós nos tornamos livres. Em João 8,36 ele vai dizer que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nós somos livres de verdade quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Eu quero orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem, essa palavra, que toda cegueira caia por terra, que o véu seja retirado, que a tua graça flui sobre as nossas vidas, que nós venhamos crescer no seu favor, na sua graça e no seu conhecimento. Eu oro abençoando todos que ouviram essa palavra e também seus familiares, que eles sejam renovados, tocados e transformados pelo teu poder, Pai. Eu oro e declaro que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.